Vocês estão vendo isso? Isso. Imagina onde eu estou, né? Você já teve problemas de audição alguma vez? Doutora Sônia Bortoluzzi. Estou aqui na Audioclínica Ouve Bem, porque há muito tempo eu tinha convidado você, eu queria você para explicar algumas coisas sobre um dos problemas que a gente tem. Quer dizer, não digo problemas, mas quando você fala em qualidade de vida, audição também tem a ver com isso. Bom dia, prazer te ver. Obrigado por me aceitar meu programa aqui hoje. Bom dia, Zara. É um prazer para mim tê-lo aqui na nossa equipe com essa reportagem e com esse momento. A audição é muito importante na vida das pessoas e, como você falou, a perda auditiva gera problemas, estragos, que a gente fala, muito grandes, e as pessoas têm dificuldade de se comunicar por causa dessas perdas auditivas. Mas eu começaria por o seguinte, né? A gente sabe que tem várias causas, a perda auditiva tem várias causas. Ruídos, etc., algumas doenças, as principais, hein? Qual é nesse mundo que a gente vive hoje? O envelhecimento é uma das causas, pelo seu desgaste, que traz a perda auditiva de forma assim, generalizada. As crianças têm perdas auditivas por problemas desde a gestação, pós-natais, rubéolas, meningites. Todos esses problemas acontecem na vida e causam perda auditiva. Mas no Rio Grande do Sul, isso já está sendo um pouco erradicado e nós temos nos concentrado muito no trabalho com a pessoa da terceira idade, que é quem tem vivido a partir de uma qualidade de vida melhor decorrente da longevidade. Então, nessa população, outros problemas interferem, como as estatísticas mostram que problemas de saúde, como diabetes, colesterol, vasculares, todos estão interferindo para aumentar esses problemas auditivos. Ou seja, quem tem essas doenças, nas validações, mostram que as pessoas têm mais problemas de audição que as outras pessoas. Qual é o momento o paciente sente que deve procurar uma clínica? Quais são os sintomas principais? Quando a pessoa começa a perceber que não entende a fala, principalmente num ambiente ruidoso, é hora dele procurar ajuda. Porque o cérebro ele tem que ter a capacidade de receber o som completo para que ele possa codificar e a pessoa consiga entender rapidamente o que está acontecendo no seu meio. Porque uma das coisas boas, Nazaré, é nós sermos rápidos. O envelhecimento pode vir, mas nós temos que ter qualidade de pensamento, de linguagem, de cognição. E isso se traduz em raciocinar, fazer associações imediatas, nos perguntam, respondemos. E isso não acontece ou começa a se deteriorar quando tem a perda auditiva. E as pessoas começam a se isolar, as pessoas começam a não querer ir aos lugares, porque elas não entendem as pessoas. E quanto maior tempo isso fica dessa forma, maiores são os danos nas áreas auditivas cerebrais que nós temos. Então, neste momento, eu sempre digo, não deixe que a sua vida fique atrelada a não ter uma boa comunicação, a não poder fazer uma viagem, como tu viaja tanto, que é tão bom, e porque não consegue se comunicar bem. Isso dá insegurança para as pessoas. Então, esses são os maiores problemas que hoje nós identificamos, e a população que nós trabalhamos, quando começa a perceber esses sinais, esses sintomas de não entender, de achar que não está ouvindo bem, as pessoas hoje procuram os recursos e se avaliam. Sônia, qual é o foco da Ouve Bem, né? Qual é o objetivo principal? Eu queria que você comentasse um pouquinho também como são feitos, qual é o critério, como é o critério de vocês quanto aos exames feitos no paciente. Eu sei que vocês fazem com muito intenso algumas especializações no exterior, né? Como é que é esse processo todo? Bom, nós nos baseamos em conhecimento. A nossa clínica, o nosso trabalho, como toda clínica de saúde, ela tem que ser voltada para a ciência. A saúde e a ciência juntas, e o conhecimento, eles fundamentam nossas atitudes, como proceder. A partir disso, nós voltamos para um diagnóstico da audição através de avaliações, desde a perda auditiva no ouvido, que é a porta de entrada, até as avaliações das habilidades auditivas cerebrais, que são muito importantes
através de instrumentos de avaliações objetivas, subjetivas, o paciente tem que fazer um diagnóstico audiológico. E nós também encaminhamos sempre o paciente para um bom otorrino para fazer uma avaliação complementar a isto, para que nós possamos trabalhar com o paciente com segurança. O paciente tem que ter essa segurança e nós também temos, a partir dessas avaliações, desse mapeamento periférico e cerebral, a condição de fazer a escolha de um aparelho adequado ao nosso paciente. E o aparelho faz parte de um programa que nós trabalhamos. É o programa gerado por avaliações, um bom diagnóstico, a inserção do aparelho ele começa a usar e ele continua no nosso programa com a terapia dessas habilidades, como se fosse uma fisioterapia auditiva. É esse programa acompanhado por profissionais que vai dar para o nosso paciente um resultado melhor. Ou seja, o que você estava falando antes, o aparelho em si não resolve o problema. Tem que ter um acompanhamento. Você estava me falando a respeito das questões cerebrais, né? O aparelho por si próprio não resolve toda a questão. O aparelho ele vai levar o sinal acústico completo ou da melhor forma para que o cérebro o receba e consiga reorganizar o sistema outra vez. Porque quando ele não recebe o sistema correto, ele se desorganiza. E, às vezes, esse tempo que ele fica sem ouvir, que acha que está bem, as pessoas vão achando, não, eu me defendo, se instalam sistemas que não estão de forma adequada e o cérebro não responde, às vezes, mais nem tão adequadamente com prótese auditiva. A terapia é fundamental, ela potencializa o resultado desses aparelhos. E as medições que nós temos hoje com equipamentos mais... Eu estava vendo, inclusive, um aparelho. Que aparelho é esse? Esse aqui é uma medida objetiva, é um ganho de inserção. Ele é colocado um microfone próximo à membrana timpânica e junto com a prótese, ele mede o que o aparelho está produzindo em tempo real na orelha do paciente. Essas medições, que são recomendadas pelos protocolos internacionais de adaptação de prótese em adultos e idosos, e em criança também, elas vão fazer com que a gente tenha a condição de medir exatamente o que precisa para um paciente, para que ele tenha a percepção da fala da melhor maneira possível, controlando ruídos, controlando todos os aspectos que as próteses podem, quando são boas próteses, elas conseguem, no seu algoritmo, dar essa condição de que, se bem reguladas, elas melhoram muito o entender da fala da pessoa, principalmente em ambiente ruidoso. Isso faz um diferencial muito grande e faz com que a gente, estudando, fazendo cursos, fazendo uma boa atualização e tendo os equipamentos e tendo toda essa organização, esse resultado, a pessoa tem confiança no que ela está fazendo, nós temos confiança, e saímos, Azar, daquela resposta, eu acho que estou ouvindo bem, eu acho que está bem, tanto nosso quanto do paciente. O paciente tem que ter a medida. Hoje, a medicina, a saúde, ela propicia que isso aconteça, que se meçam resultados, que se tenha essas seguranças, e um bom programa de acompanhamento, o paciente fica muito bem. Os idosos estão bem, as pessoas aqui na clínica... como em outras clínicas, não somos só nós que trabalhamos bem ou procuramos fazer o melhor, as pessoas, nosso foco é o paciente. Ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem. Qualidade de vida. Essa é a dica. Essa é a dica. Qualidade de vida. Viva, participe, se interaja com as pessoas, se comunique bem, não fique dentro de casa achando que está no fim da vida. A vida é longa, mas com boa alegria e boa participação, tu tem muito melhores momentos. Eu acredito nisso. E a equipe aqui é grande, né, Sônia? A equipe é grande. Eu queria apresentar a Paula, que é fonoaudióloga, doutoranda da universidade, e que responde pela toda a parte da terapia e avaliação e terapia do processamento, e faz parte da nossa equipe. Bom dia, Paula. Como é que é trabalhar com essa simpática e competente Sônia? É um crescimento todo dia. É conhecimento, porque a gente trabalha em cima do conhecimento. Há quanto tempo você está aqui? Aqui com a Sônia, 5 anos, quase. Bom, ela já falou desse aparelho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse aparelho que faz medições. Isso, esse equipamento, o que ele faz? Ele faz uma medição adequada da regulagem do aparelho auditivo. Então, ele diz exatamente o que aquele paciente e aquele aparelho, a regulagem ideal para eles. Associado a isso, a gente faz a terapia do processamento auditivo para estimular
E as habilidades auditivas, atenção, memória, entender fala no ruído, que são habilidades necessárias para o paciente se adequar bem com o aparelho. Como é que ele é colocado? Assim, ó. A gente coloca isso aqui assim no paciente aqui atrás. Aí aqui a gente tem um microfone, sonda, ó. Isso aqui a gente coloca na orelha do paciente, isso aqui vai lá perto do tímpano, junto com a prótese. E daí o paciente vai escutar ali pelas caixas de som estímulos da fala. Fala baixa, fala média, fala alta, e então a gente consegue regular exatamente onde o paciente precisa de som. E como é que vocês... Só eu acho que não perguntei isso, vem cá. Como é que se sente depois os resultados da avaliação, o posteriori, né? E até o lado assim de sentir do paciente a alegria, a euforia, o resultado deu certo? Como é que você processa isso? Eu diria que é isso que faz com que a gente venha trabalhar todos os dias com prazer, acreditar nesse resultado. A alegria dos nossos pacientes, a alegria do paciente, principalmente o paciente mais idoso, de entender de novo, de ter essa segurança, de andar. Eles vêm sozinhos depois. Primeiro eles vêm com toda a família, depois eles começam até a vir sozinhos para os processos. Eles ficam muito ligados à clínica, eles gostam de vir, de fazer as terapias. A Paula tem uma ligação muito forte com os nossos pacientes. E essa satisfação que eles têm de se sentir melhor, isso vale o dia deles e o nosso, né? A nossa equipe aumenta. Agora nós temos também a Rafaela Ceballos entrando na nossa equipe, fazendo todo um trabalho conjunto para essa integração do paciente no sentido assim de não faltar nada. A doutora Lilian Seligman, que não está aqui hoje porque não pôde, esse conjunto de medidas e de pessoas e de próteses da melhor tecnologia, que é muito importante ter um processador do sinal da melhor qualidade. Isso vai dar resultado no conjunto, sozinho ele não dá um resultado bom. E o paciente é feliz, o paciente está bem, né, Paula? Eles gostam muito. Prazer te ver. Prazer, grande abraço, sucesso obrigada, sempre. Vamos ouvir bem. Vamos ouvir bem. Elas vêm de fora. Umas de um pouco, aliás, uma de um pouquinho longe, né? Chapecó, aliás, não é tão longe, né, Renato? Tudo bem contigo? E a Vivian de Porto Alegre. Chapecó, uma bela cidade. Você mora lá há quanto tempo? Você é gaúcha? Sou gaúcha. E estou em Chapecó há 12 anos. Como é que aquela cidade tá? Todo mundo fala muito bem da Chapecó, em todos os sentidos, né? Super desenvolvida, bem planejada, muito trabalho, é verdade? É verdade. Temos bastante trabalho lá na clínica. A gente atende, na verdade, Chapecó e toda a região. A doutora Sônia estava me falando falando agora, que a clínica que vocês têm lá, você não é a mais do Brasil aí entre tantas. Olha só que elogio, hein? A gente tem na verdade, uma clínica especializada. A gente atende, então, todos os pacientes, desde bebê até o idoso. Então, a gente realiza exames auditivos, né, desde o bebê, e a gente também trabalha com a parte de prótese. E a gente faz também a avaliação do processamento auditivo, a gente faz os exames de vectoeletroencefalografia, então pacientes que têm tontura, né, inclusive com a reabilitação vestibular também. Qual é a importância desse encontro que vocês... Parece que uma vez por ano vocês se encontram aqui, transmissão de conhecimento, como é que é essa história? Então, a importância desse encontro é a questão da gente melhorar cada ano no investimento do conhecimento. Porque a gente acredita que a prótese auditiva, a audiologia em si, sem o conhecimento, só a parte comercial, não é o melhor para o paciente. Bom, a tua área, quando a gente fala em cognição e perda de audição, tudo a ver? Tudo a ver, porque a perda auditiva ela vai causar uma perda cognitiva, porque a gente deixa de estimular áreas cerebrais que estão ligadas com a memória. Então, o que é a cognição, né? Envolve memória, atenção, linguagem. Então, isso vai diretamente ser afetado pela perda auditiva. E pacientes também com perda de memória não vão ter um bom desempenho de entender a fala. Porque, na verdade, a gente não escuta no ouvido, a gente escuta no cérebro, né? O cérebro que processa a informação. Então, a minha área é o processamento da informação. A gente chama de processamento auditivo, que é o que tu faz com o que tu escuta.
Né? Então, a gente tem capacidade hoje de avaliar, que foi o que em Chapecó também se faz, em Porto Alegre a gente faz também, a avaliação do processamento auditivo. E hoje a doutora Sônia não deixa de pedir esse exame para a gente poder entender o que está acontecendo na via auditiva do paciente e a gente poder indicar a prótese com mais segurança. E qualidade de vida, né? É tudo. Perda de audição. Exatamente. Um paciente que não escuta bem, né, ele tem muita dificuldade para entender, principalmente no ruído. Então, a nossa função hoje está não só na detecção de uma perda auditiva, mas principalmente trabalhar na qualidade desse paciente para com que ele consiga escutar melhor e ter uma qualidade de vida muito mais agradável com os seus familiares e com as pessoas que o cercam. Muito bem, minha gente. Porto Alegre, fala. Não, Porto Alegre, a questão é o seguinte, quando nós temos mais idade, o que sobra para a gente? É a comunicação, é o convívio social, é o que mais importa, é receber os netos, receber a família gosta de se reunir ao redor. E a perda auditiva impede, gera um isolamento social. Essa é a questão. Então, nós investigamos e fizemos treinamento auditivo, além da prótese, tu vai treinar o teu cérebro para, de novo, prestar atenção no que estão falando, de lembrar o que foi dito. Isso é uma importância muito grande para uma melhor reabilitação. Muito bem. Sucesso para vocês, Chapecó e Porto Alegre. Obrigada. Grande abraço.